A Bíblia tem ao todo 66 livros, sendo 39 no Antigo Testamento e 27 no Novo. Todos eles são nomeados, é lógico, mas o que acontece é que muitas dessas palavras não são comuns no nosso vocabulário ou derivam de alguma língua estrangeira, por isso que muitos não sabem o real significado desse título. Então, na parte 1, que é o vídeo de hoje, nós iremos falar sobre os títulos dos livros do Antigo Testamento, e na parte 2, iremos falar sobre os do Novo. Lembrando que aqueles livros que têm nomes próprios como título não entrarão aqui, pois se referem apenas ao autor do livro ou à pessoa principal da narrativa. O livro de Gênesis é o primeiro livro da Bíblia e foi escrito por Moisés. Ele descreve vários acontecimentos, começando da criação do mundo e seguido pelas histórias de Adão e Eva, Noé, Torre de Babel, Abraão, Isaac, Jacó e José. Já o nome do livro, Gênesis, vem do grego e quer dizer origem, nascimento, criação ou geração. Ou seja, o nome foi escolhido porque o livro fala justamente sobre a criação do mundo, os primeiros humanos que pisaram aqui na Terra e a sua descendência. O livro de Êxodo, também escrito por Moisés, tem como tema principal a saída dos hebreus do Egito, após mais de 400 anos de escravidão, descrevendo várias passagens marcantes, como as 10 pragas, a primeira Páscoa e a travessia pelo Mar Vermelho. Assim como Gênesis, o nome desse livro também tem a ver com a história que está descrita nele. Isso porque a palavra Êxodo significa saída ou migração, referenciando o fato do povo de Deus sair das mãos dos egípcios e migrar para Canaã, a terra prometida. O livro de Levítico, também escrito por Moisés, é principalmente conhecido por falar das leis e regras dos hebreus na época, falando detalhadamente tudo o que eles tinham que fazer. O nome Levítico deriva da palavra Levi, uma das tribos de Israel, na qual os levitas faziam parte. Eles eram sacerdotes do tabernáculo naquela época, e o livro fala justamente sobre as leis do povo, que eram coordenadas pelos descendentes de Levi. O livro de Números é o penúltimo do Pentateuco, ou seja, os 5 livros escritos por Moisés, e fala sobre vários acontecimentos da época, como a preparação para entrar em Canaã, os 12 espias e a batalha contra os midianitas. O nome do livro tem uma origem até que bem simples, fazendo referência aos 2 censos que ocorreram no acampamento dos hebreus. Ou seja, nessa época, Deus instruiu Moisés para fazer uma contagem de todos os hebreus homens acima de 20 anos, para que possam ir para a guerra. Moisés realizou essa contagem 2 vezes, uma quando estava no Monte Sinai e a outra enquanto estava nas planícies de Moabe. Por isso que o livro se chama Números. O livro de Deuteronômio é o 5º livro da Bíblia e o último do Pentateuco, que descreve principalmente os momentos em que Moisés, antes de morrer, lembrou ao povo tudo o que Deus tinha feito por eles. E é daí que veio o nome do livro. A palavra Deuteronômio vem do grego e significa repetir a lei ou segunda lei. E é justamente isso que acontece. Moisés reforça e relembra ao povo tudo aquilo que foi falado nos livros anteriores, mostrando a importância de seguir os 10 mandamentos e do amor a Deus. O livro de Juízes descreve os primeiros séculos em que os israelitas se estabeleceram em Canaã, além de falar várias histórias famosas, como as de Gideão e Sansão, 2 homens muito importantes para a história de Israel. O nome do livro faz referência aos juízes, os líderes israelitas que eram estabelecidos por Deus nesta época. E foi assim por um período de aproximadamente 410 anos, até que uma monarquia foi estabelecida em Israel, a pedido do próprio povo. O livro de Reis é um dos que mais foca na história de Israel, mostrando principalmente todos os reis que passaram por lá e como foi os seus reinados, por isso o nome. Além disso, ele fala sobre os profetas Elias e Eliseu, além de mostrar outras histórias interessantes sobre a realeza, as conquistas e as guerras de Israel. Os livros de crônicas, escritos provavelmente por Esdras,
recapitulam a narrativa bíblica, falando desde a criação do mundo até a proclamação do rei persa Ciro o Grande, que libertou os israelitas do cativeiro na Babilônia. Uma crônica, além de ser um tipo de gênero textual, é uma compilação de fatos em ordem cronológica. Por isso que o livro se chama assim, pois reconta toda a história de Israel, do momento da criação de tudo até o ponto em que eles se encontravam, com o objetivo de resgatar os padrões de adoração a Deus que foram perdidos no exílio para a Babilônia. O livro de Salmos é um dos mais famosos da Bíblia e também o maior de todos, com 150 capítulos. Ao contrário dos anteriores, ele não conta uma história, mas apresenta diversos hinos, orações e poemas de adoração, escritos por diversas pessoas ao longo dos anos, e é daí que vem o seu nome. A palavra Salmos quer dizer louvores, e é basicamente isso que está escrito no livro, como o famoso Salmo 23, versículo 1. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Assim como os Salmos, o livro de Provérbios não cita nenhuma história, apenas conta mensagens de sabedoria escritas pelo rei Salomão. No mundo, o provérbio é uma frase curta que descreve e resume um conceito, sendo assim o sinônimo de um ditado. Já na Bíblia, um provérbio também é uma frase curta, mas tem como objetivo aconselhar, educar ou edificar alguém. Por isso o livro se chama assim. O livro de Eclesiastes, assim como os dois anteriores, é um livro poético, com o propósito de ensinar os leitores sobre algo. Ele foi escrito muito provavelmente pelo rei Salomão, nos últimos anos de seu reinado, e seus temas principais são a falta de sentido na vida humana, a futilidade das riquezas e do poder, e a importância de desfrutar da vida e de temer a Deus. A palavra Eclesiastes vem do hebraico e significa aquele que convoca uma assembleia, ou então pregador, o que referencia o fato do autor, que é o pregador, estar passando a sua perspectiva sobre a vida auxiliado por Deus. O livro de Cantares, escrito também pelo rei Salomão, é um pouco diferente dos livros escritos anteriormente, pois ao invés do livro passar mensagem de sabedoria pra gente, ele nos mostra poemas de amor. Isso mesmo, poemas que têm como objetivo exaltar as virtudes do casamento entre marido e esposa, coisas que são propósito de Deus na vida humana, mas que também pode ser interpretado como uma alegoria entre o relacionamento entre nós e Deus. A palavra cantares é o plural do verbo cantar, que faz referência ao fato de terem 3 pessoas cantando no livro: o marido, a esposa e o coral. O livro de Lamentações, escrito pelo profeta Jeremias, tem um significado bastante interessante. Veja como foi a história. O reino de Judá estava cometendo idolatrias constantes e sem arrependimento. Então, Deus permitiu que os babilônicos destruíssem Jerusalém e os dominassem. O profeta Jeremias, que viu tudo aquilo, entendeu que o povo da Babilônia foi usado por Deus para julgar Jerusalém. E então, escreveu os 5 capítulos desse livro lamentando pelo que tinha acontecido, mas também deixando claro ao povo que o pecado deles que causou toda essa desgraça sobre o reino. E aí, pessoal, conseguiram compreender os significados? Próximo sábado nós teremos a nossa live incrível, que será transmitida no nosso Instagram e também no YouTube. E na semana seguinte teremos a parte 2 desse vídeo, só que com os livros do Novo Testamento. Não perca nenhum dos dois. Então é isso, pessoal. Deus te abençoe e tchau!